Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O calendário anual da Igreja Católica se mistura à rotina e aos costumes dos brasileiros, independentemente da fé e da religião de cada um. É importante ressaltar que o Brasil é constitucionalmente um Estado laico, ou seja, deve adotar uma posição neutra no campo religioso, buscar a imparcialidade nesses assuntos e não apoiar ou discriminar qualquer religião. Mas voltando ao calendário, nessa época do ano, as festas juninas, as festas julinas nos remetem às barraquinhas, às festas tradicionais das paróquias, as quermesses. E é nesse clima que a gente recebe aqui no Band Entrevista o padre Hernani Pereira da Silva, ele que é vigário paroquial do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Aparecida, para falar não só das barraquinhas, mas do momento atual da Igreja Católica em Uberlândia e do próprio trabalho do padre Hernani. Muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, Ricardo, um abraço a você, a todos que nos acompanham, que alegria poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita. Eu acredito que a gente tem muita conversa aqui para o nosso programa, mas eu insisto na apresentação do nosso convidado, do padre Hernani, que é um comunicador de mão cheia, né? Sou apaixonado pela comunicação, né? Desde pequenininho a gente acompanhava as rádios, de madrugada eu acordava ouvindo as rádios e dizia, gente, é muito bonito, né? E o rádio, ele tinha um poder, e ele tem um poder de entrar, de comunicar, de falar, né? Então a TV também, e assim, sou apaixonado, sou radialista, formado já há 20 anos, já trabalhei em TV Imaculada em Campo Grande, e eu acredito assim, nós precisamos colocar nossos talentos à disposição, né? Comunicar é uma arte, né? Então a gente precisa trazer e exercitar cada vez mais essa arte. Atualmente o senhor tem todos os dias em duas rádios de Uberlândia, Rádio Cultura e Exato. Rádio América, que o senhor tem programas diários, exerce aí então a comunicação fielmente. Isso, na Rádio América, todas as quintas-feiras, às 14h30, nós temos um programa Ouvindo Você e Rezando por Você, que a gente acolhe as intenções, reza pelas pessoas. E antes da consagração a Nossa Senhora direto de Aparecida, a gente abençoa a água, abençoa os objetos de devoção, as fotografias, os currículos. E na Rádio Cultura, nós temos todos os dias às 7 da manhã e às 18 horas o programa Momento de Paz. Então a gente precisa chegar em todos os meios, porque onde tem um ser humano, onde tem uma pessoa, nós devemos chegar com uma proposta de vida, uma proposta de alegria, uma proposta de Deus, né? Agora, os padres, por natureza, são grandes comunicadores, né? Estão próximos a grandes comunidades. A gente tem exemplos aí de padres que se destacaram nacionalmente, padre Fábio de Mello, padre Marcelo. Quero saber, no caso do padre Hernani, os fiéis que o acompanham nas celebrações são seus ouvintes ou quem ouve o padre Hernani vai às celebrações aí para conhecê-lo de perto, fala, olha, eu escuto, gosto tanto, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Como é que é essa relação assim com o ouvinte fiel? Eu gosto muito, eu gosto de povo, né? Eu gosto de tocar, eu gosto de abraçar, eu gosto de abençoar as crianças. Então, assim, nas minhas celebrações eu sempre chamo as crianças para abençoá-las, né? Porque Jesus diz assim, não proíbam as crianças de vir até mim. Então, todos nós temos uma criança interior. Todos nós precisamos desse aconchego, né? Então, aqui em Uberlândia, estou aqui desde março, então eu gosto de entrar sorrindo para as pessoas, porque eu acredito que se a pessoa foi até ali, se ela saiu de casa, se ela venceu tantas barreiras para chegar até a igreja, então a igreja precisa ser uma igreja acolhedora, né? E o santuário é um santuário acolhedor. Então, assim, a partir desse momento a gente cria uma sintonia, né? E é claro, na rádio a gente está começando agora, então eu espero que aqueles que nos acompanham possam vir um dia para participar com a gente, não só comigo, mas com todos os padres do santuário, das comunidades, das paróquias que as pessoas vivem, para a gente poder ter esse momento. É muito importante a gente olhar para os fiéis, para a gente tocar, para a gente abençoar, né? Então, a nossa missão é essa. Acho que comunicar nada mais é do que isso. É de poder ver, de poder olhar para a pessoa e dizer, você é importante, né? Você tem valor, você é único. Então, estamos aqui para isso. Agora, o senhor está falando, o senhor está recém-chegado a Uberlândia, né? Citou Campo Grande aí, onde dirigiu rádio e TV também.
voltado ao público católico. Como é que foi essa trajetória? Porque o padre é mineiro, lá do interiorzinho, perto de Guarda-Mó, já rodou o mundo todo, né? Já trabalhou junto ao Papa e agora está em Uberlândia. Como é que é um pouquinho dessa trajetória do padre Hernani? Então, em 95 eu vim aqui para Uberlândia para estudar. Em 99 eu disse assim, eu preciso responder esse chamado de Deus. Né? Tinha aquela inquietação, o que eu posso fazer a mais para ajudar Deus, né? E eu dizia assim, eu preciso usar essas mãos, esses pés, esse meu coração para poder chegar, né? Para ser a continuidade dos braços de Jesus. Que Jesus deixou uma missão para nós. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Milícia da Imaculada em São Paulo, o Instituto Missionários da Imaculada Padre Kolbe, e aí eu fui fazer uma experiência e fui para estudar em São Bernardo do Campo, depois fui para Roma, estudar em Roma e trabalhei no Centro Internacional da Milícia da Imaculada. Depois voltei para o Brasil, fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assumi uma paróquia, Santo Afonso Maria de Ligório, e trabalhei na Rádio TV Imaculada Conceição lá. Aí depois estava precisando ir em São Luís do Maranhão. Aí eu disse, bora arrumar as malas porque o missionário tem que estar sempre com as malas prontas, né? E aí fui para São Luís, fiquei lá 6 anos, e aí agora estou aqui em Uberlândia nesse ano, nesse tempo, para ajudar um pouquinho minha família na parte espiritual. Nós perdemos 3 pessoas queridas da família. E caridade é isso, é também ajudar em casa, começar em casa, né? E lá em Roma eu tive a oportunidade no tempo de estudo de encontrar com o Papa Bento XVI por 2 vezes. Uma vez tive um encontro pessoal com ele para falar de um projeto da Milícia da Imaculada, de um livro, de um cardeal, e Cláudio Gomes, né, de São Paulo. E depois servi como diácono na missa do Crisma. Me lembro muito bem que eu levei o óleo dos enfermos, né? Olha. E quando entreguei para ele para abençoar, ele disse, não esqueça dos enfermos. Então isso com o Papa Bento XVI. Foi assim um prazer. Quando eu encontrei com ele no palácio, aí o protocolo me disse, né, cerimonial, tem que fazer assim, assim, ensinou tudo, todas as regras. E quando eu apertei as mãos dele, que eu pedi a bênção, ele me disse, missionário Hernani, você é feliz? Imagina, um teólogo como foi ele, um homem de uma sabedoria, né, veio ao meu encontro, né, você é feliz? E aí depois que eu conversei com ele tudo, ele disse, agora você pode me dizer o que você trouxe para mim, qual é o assunto. Então foi muito bom. A gente tem até algumas fotos aqui ilustrando, exato, né? O padre Hernani trouxe para a gente poder compartilhar com o pessoal de casa, mas deve ser assim, é um momento único, né? Porque para nós aqui, a gente tem a sensação de uma distância muito grande. E o padre Hernani esteve lá, o senhor esteve lá próximo e recebeu toda essa atenção que está acontecendo. Mas posso dizer uma coisa? As coisas de Deus, elas são simples. Chega na faixa de 6.000 cartas todos os dias pedindo para encontrar o Papa. E eu escrevi essa carta para ele, aliás, eu telefonei do telefone público para a Secretaria Prefeitura da Casa Pontifícia e contei, né, que queria encontrar com o Papa. A gente é ousado. Eu acho que a ousadia, ela é muito importante. Deus é ousado. Então, eu disse, depois que eu fiz isso, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Liguei e disse, olha, eu gostaria de encontrar com o Papa para falar de um opúsculo do cardeal Cláudio Gomes, da Milícia da Imaculada. E aí o secretário disse, mas quem é você? Eu disse, eu sou um missionário brasileiro, estou em Roma e eu gostaria disso. Depois de uns 15 dias, ligaram lá na Milícia da Imaculada e disseram assim, olha, o Papa deseja encontrar com o missionário. E aí foi assim. E com o Francisco eu encontrei 3 vezes. Tudo assim muito inusitado a coisa, sabe? Com o Francisco, eu tive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu trabalhava, sempre gostei de trabalhar nos hospitais, né? Jesus falou, eu estava preso, estava doente, e você foi me visitar? Então assim, eu perdi um sobrinho com 19 anos, né? Numa tragédia. E aí eu fiquei muito bravo com Deus. Eu entrei em crise. Né? Eu dizia, Deus, mas como assim, né? E aí eu perguntei para Deus onde é que o senhor estava quando aconteceu isso. E assim, interiormente eu escutei como que Deus falasse para mim, e você, onde você estava? Entendi que eu precisava trabalhar. E aí eu fui trabalhar no presídio, fui trabalhar nos hospitais. E em Campo Grande, no presídio feminino, levei o Santíssimo, né? O ostensório com o Santíssimo, no feminino. E aí tinha lá a Lara
com o filhinho, porque os filhos podem ficar até 4 meses, depois são retirados, né? E a Lara disse para mim assim, quando eu passei com o Santíssimo, o filhinho dela me puxava para dentro da cela, né? E aí a Lara me disse assim no ouvido, padre, assim que o meu filho for embora para Goiás, eu irei me matar. Ela disse, eu tenho aqui já o veneno. Tu imagina como eu fiquei. E aí eu disse assim, eu estava indo para Roma, mas para outras coisas, e aí eu disse para ela assim, Lara, escreva uma carta para o Papa. Então, no tempo em que eu passei em todas as outras celas, quando eu voltei, ela tinha escrito a carta para o Papa. Olha só. E aí, eu saindo dali, com Jesus no ostensório, a carta, eu disse, e agora, Jesus? Eu falei para ela que eu iria levar essa carta para o Papa, mas e agora? E aí, chegando em Roma, eu pedi para celebrar uma missa lá na Basílica Vaticana, e aí celebrei no altar dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe. Levei essa carta, coloquei ela em cima, e até ali, até aquele momento, não tinha encontro marcado, não tinha nada. E aí eu disse assim para Nossa Senhora, olha, a senhora sabe, eu prometi, né? E aí quando eu voltei para a sacristia, eu disse para o sacristão, olha, eu tenho essa carta, que é de uma presa, contei a história para ele, e aí ele disse, espera um pouquinho. E aí ele ligou, acredito que seja para o secretário do Papa, e depois de alguns minutos ele disse assim para mim, vamos ali, né? E aí nós fomos para a Casa Santa Marta, onde reside o Papa. Olha só. E assim, e aí chegou lá, nós subimos no elevador, no primeiro andar, que era reservado. Quando a gente saiu com o secretário, fomos num corredor longo, e estava lá na porta um guarda suíço, né? E quem sai lá da porta é o Papa. Nos encontramos no meio do corredor. E ali eu pude falar para o Papa, ler a carta, ele chorou, se emocionou, tirou do bolso um terço e disse, entrega para ela. Abrace e diga para ela que se ela se converter, se ela mudar de vida, Deus vai refazer a vida dela. E aí eu trouxe, fizemos todo um trabalho com ela, tudo. E ela hoje está recuperada em Goiás. Que história onde incrível. Alguém queria morrer, a carta dela saiu do presídio, atrás das grades, e chegou até o Papa. E sua missão de mensageiro foi cumprida. Exato. Então, assim, primeiro Deus pede para a gente, coloca o pé que eu vou colocar o chão. Então, essa foi uma das vezes. A outra vez também foi de um preso. E agora, por último, em fevereiro, eu encontrei com ele de novo. Estava em São Luís. Durante a pandemia, encontrei muito com os jovens que estavam presos, porque as mães não poderiam ir. E eu disse, a gente tem que ir, né? Perto da minha paróquia tinha um presídio de adolescentes. E aí, aproximando do Natal, eu disse a eles, escreva uma carta para o menino Jesus, que na noite de Natal eu irei levar essas cartas até o presépio. E assim foi feito. Foi. Eles escreveram o próprio punho, eu levei 20 cartas até o presépio. E depois eu escrevi para a Casa Pontifícia, da Prefeitura da Casa Pontifícia, lá em Roma, contando essa história. E aí o secretário pediu que o Papa queria receber essas cartas em mãos. E aí eu fui, agora em fevereiro, e entreguei em mãos. Padre Hernani, a gente tem muito que conversar aqui, eu vou pedir licença, só um minutinho para a gente fazer um breve intervalo. Band Entrevista de hoje, recebendo o Padre Hernani, ele que é vigário do Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui em Uberlândia, falando um pouco da própria história e do momento que a Igreja Católica vem enfrentando aqui em Uberlândia e em todo o mundo. É só um minutinho, o Band Entrevista já está de volta. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais. E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a Prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por 4 os cursos profissionalizantes e tem o melhor Cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por 3 as vagas nos CEAs e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo, que acolhe todo mundo e cuida de verdade.
Conheça a Nubelli. Somos uma rede de harmonização facial que valoriza sua beleza única. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Somos a marca das Misses e chegamos em Uberlândia. Venha viver essa experiência única. Nubelli, harmonização facial com naturalidade. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num só lugar. Já está planejando um churrasquinho do fim de semana, né? Você sabe onde vai encontrar as melhores ofertas de carnes de toda a cidade? Aqui no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Tem Brasil alimentando bons momentos, apresenta Agro é Show. De 12 a 16 de julho na Expo Minas. Dia 12, show beneficente, entrada 1 quilo de alimento não perecível. Dia 13, Maria Cecília e Rodolfo e Oba Oba Samba House. Dia 14, Alan e Alex e Eduardo Costa. Dia 15, Agroboys e Projeto Octopus. Dia 16, Marco Paulo e Marcelo e Grupo Molejo. E mais, Pavilhão do Agronegócio, Feira de Malhas, Camarotes. Agro é Show, Agro é Top. Apoio Gema.com. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão e frete grátis. Madeireira Paranaíba, é pau pra toda obra. Minax, construímos o futuro juntos. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Padre Hernani, ele que é vigário do Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui em Uberlândia. Mais uma vez, prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Falamos de algumas passagens aí ao longo da sua vida religiosa. Aí eu lhe pergunto, o senhor já deu a volta ao mundo, conheceu pessoas em diversas situações, presos, enfermos, 2 papas. O que o senhor percebe da essência do ser humano, caminhando entre tantas pessoas diferentes, mas todos seres humanos? Que avaliação que o senhor faz hoje do homem, da mulher, do ser humano? Nós somos pessoas especialíssimas aos olhos de Deus. Nós precisamos voltar a essa essência, sentir amado. O ser humano precisa sentir que ele é amado, que ele veio do amor e para o amor. E ele tem uma missão a desenvolver aqui, a cumprir. Então, quando nós entendemos isso, a gente vive bem melhor com aquilo que nós conquistamos, nós deixamos de fazer comparações e olhamos para a nossa história e a gente vai trabalhando a nossa história e ver que Deus passou e passa e continua passando. Então, em todos os lugares que eu fui, eu pude perceber, as pessoas precisam de carinho, as pessoas precisam de afeto, as pessoas precisam sentir valorizadas, não por aquilo que você produz, mas por aquilo que você é. Porque o que a gente está vendo agora, e o Papa insiste muito nisso, é numa cultura do descarte. Enquanto você está produzindo, mas o dia que você aposenta, o dia que você não pode dar mais, você não tem forças para dar, você é descartado. Se o padre me permite, até aproveitando justamente dentro dessa resposta, o ser humano, as pessoas, elas são muito carentes de um referencial do tempo, um aniversário, um ano novo, E nesse calendário aí a gente tem que incluir a pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. E a gente está falando da essência da pessoa. A sensação que nós temos é que as pessoas elas voltaram mais retraídas, as pessoas voltaram diferentes depois da pandemia. Como é que o senhor vê esse momento que a gente está vivendo depois da doença? A pandemia, ela só jogou no ventilador que a gente estava vivendo escondido. A gente estava vivendo uma indiferença muito grande. As nossas relações não estavam boas em casa, nem no trabalho, nem na sociedade.
Chega uma pandemia, chega um vírus invisível e diz assim, cala a boca. Nos coloca uma máscara. Tira de nós o contato físico. Aquelas pessoas que tinham condições ficavam cada um no seu quarto, né? E as que não tinham. Eu trabalhei durante o tempo todo da pandemia, indo aos hospitais de campanha. Eu vi muita gente morrendo. Os médicos me ligavam por vídeo para eu abençoar. Eu fui aos hospitais para fazer exéquias, para abençoar. É muito triste você ver, ter que pedir para abrir o zíper ali, pessoas em sacos, para você abençoar. Algumas pessoas me chamaram e disseram, padre, conte esse segredo para minha família, mas não é coisa de outro mundo, não. Era coisa boas. E graças a Deus, essas que me pediram não morreram, eu disse, agora vocês têm que contar. Coisas grandiosas, coisas bonitas que as pessoas tinham, viviam, e a família não sabia. Então, assim, a pandemia, ela mexeu muito conosco. E agora a gente precisa voltar a olhar diferente para a nossa essência, para a nossa vida e olhar para as pessoas que Deus nos deu. Nós vivemos um luto coletivo e agora estamos vivendo um luto particular, pessoal. Então a gente viveu um luto em que a gente via as pessoas sendo enterradas em valas, né? Exatamente. E nós precisamos do rito do sepultamento, de poder colocar a última roupinha, de poder despedir, de poder, sabe? E muitas pessoas não tiveram isso. Então a gente não pode ser indiferente, essa pandemia não pode deixar a gente assim pior, não. E a gente tem visto muitas pessoas sem paciência, sabe? As pessoas revoltadas, intolerantes. A gente precisa voltar a dar valor na vida, né? E honrar essas pessoas que morreram. Mas o senhor acredita, então, que a pandemia aproximou ou afastou as pessoas da religião, da fé, independentemente da religião? Para muitas pessoas que estavam com a fé adormecida, sim. Aproximou. Aproximou. Para muitas, indiferente. O que a gente precisa... O que eu percebi muito na pandemia? Quem não tinha uma vida de espiritualidade, de caminhada, de fé, estavam com muito medo. Claro que nós temos receio da morte. Eu sempre me pergunto, todo dia eu pergunto, e se Deus me chamar hoje, como é que eu vou encontrar com Ele? Nós temos que fazer essa pergunta. Porque a gente não tem o dia marcado. Aqui, você não sabe o dia que você vai. Então, o que acontece? Para muita gente, o medo aterrorizou. Então, se você está bem com você, se você está bem com o próximo, e aí eu vi muitas pessoas que guardavam muito ressentimento. Muita gente que não conseguia perdoar. Então, é hora da gente voltar. Para que isso? Para que guardar tanta raiva? Shakespeare dizia, né, que guardar ressentimento é a mesma coisa de você tomar veneno e desejar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Quem está morrendo aos poucos é você. É verdade. Não é? E daqui para frente? Daqui para frente, nós estamos, como igreja, trabalhando muito para que as pessoas possam voltar à prática, a praticar. Nós precisamos praticar. Né? Eu não vejo um bom cirurgião, um bom jornalista, só que tenha estudado em casa. A comunidade nos agrega, a comunidade faz a gente se sentir vivo. Independente de qual religião você participa, de qual religião você professa ali, mas a gente precisa ir. A gente vai em tantos lugares, no shopping, em tantos lugares, e por que eu não volto para a igreja? Para a minha escola, para ali a escola da fé, entende? Para os sacramentos. Então, assim, não podemos ser indiferentes, não dá para ser indiferente. Para ouvir uma palavra, uma reflexão, né, que aquelas palavras ali possam... Normalmente as pessoas têm o hábito de ir à missa aos domingos, né, basicamente, que aquelas palavras possam guiar a sua semana, confortar a sua semana, te dar um caminho a seguir. É nítido aquele que vai à missa, ele vive uma semana totalmente diferente daquele que não vai. É incrível, incrível. Por quê? Porque você vai, você se abre. Esses são os meus sonhos da semana. E aí a gente convida Deus para participar conosco. Porque as nossas forças, elas são pouquíssimas. Então, quando eu não vou, quando eu não participo, as coisas não têm sentido. Tem dia que eu chego... Tem gente que tem depressão já a metade do domingo para frente.
Porque está chegando a segunda, e aí eu tenho que enfrentar uma semana. Tem gente que não vê a hora. Por quê? Porque louvado seja Deus pelo meu trabalho. Quantas pessoas que segunda-feira gostaria de estar indo para o trabalho? E muitos reclamam. Agora a gente está falando, né, de fora para dentro, né, os fiéis cada vez mais próximos ou não da Igreja Católica. E de dentro para fora, qual que é a estrutura hoje da Igreja Católica em Uberlândia? Né, me chamou a atenção recentemente, eu assistindo a uma missa, né, e o celebrante falou da quantidade então de seminaristas em formação. Aqui em Uberlândia, se não me foge a memória, 17 seminaristas para uma cidade de 700 mil habitantes. O padre pode me corrigir aqui, são 45 circunscrições aqui no município de Uberlândia. Como está esse envolvimento do jovem com a igreja? O jovem quer ser padre, não quer mais ser padre? Então, em primeiro lugar, as nossas crianças, a gente não está levando elas para a igreja. A gente leva para tudo que é lugar. Menos para catequese. Então, ninguém ama aquele que não conhece. É verdade. Então, às vezes tem pai que me diz assim, padre, eu vou deixar meu filho chegar a 15, 16, 17 anos para batizar, para ele escolher a religião dele. E aí eu digo para o pai, eu disse para um pai outro dia, só me diz uma coisa. Ele está estudando? Ah, claro, desde os 3 anos de idade. Eu disse, não, deixa ele ficar até 15 sem estudar. Depois ele escolhe. Então, percebe? São algumas coisas que não dá para entender. Uhum. Então, se a criança não vai para a igreja, se ela não faz catequese, se ela não tem conhecimento, como é que eu vou ter um jovem que já pergunta para Deus qual é a minha vocação? Depois, outra coisa. Os pais precisam ser generosos, eles precisam rezar para os filhos, para que o filho seja feliz na vocação que Deus deu para o filho. Então, o que eu vejo muito? Meu filho tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser um esperto nisso. Aí quando eu digo assim, e padre? Ah, não, tadinho, padre não. Como se a gente sofresse, como se fosse a coisa pior do mundo. Tadinho, eu sou feliz por isso, né? Eu partilhava contigo. Minha mãe teve 14 filhos, né? 2 morreram pequenininho, mas ela rezava 1/3 para cada filho todo dia. Antes da meia-noite, mamãe rezava os 12 terços. Porque ela dizia para Nossa Senhora, assim que nascia um filho, eu não dou conta de criar esse filho sozinho. Aqui em Minas tem muito essa, uma frase bonitinha, que ela falava assim, vamos criar esse filho de meia? Ou seja, metade. E aí ela, meia hora por dia, ela passava rezando com Nossa Senhora para um filho. Até eu brincava quando eu ia conversar com ela, dizer, mamãe, ela disse, estou rezando. Aí eu disse, não vou atrapalhar, que vai que é o meu terço. E aí da minha casa saíram 2 padres, Padre Claudemar e eu, somos 2 padres da mesma família. Uhum. Então, se a mãe, seus pais rezam, seus pais levam para a igreja, seus pais rezam para que os filhos possam ser felizes e possam realizar o sonho de Deus na vida deles, Deus continua chamando operários para trabalhar, né? 2000 anos, Jesus veio, passou e olha aí, a igreja está aqui. Nem os nossos maiores pecados conseguem destruir a igreja, porque ela é de Deus. Então, assim, o chamado a gente precisa deixar Deus chamar, mas a gente precisa escutar, tem que ter uma escuta. E se eu estou cheio de outras coisas, como é que eu vou escutar? Que o nosso programa siga de reflexão para os nossos telespectadores, para os filhos dos nossos telespectadores. Padre Hernani, eu costumo falar aqui que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a sua presença em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, e já renovo o convite para o nosso próximo bate-papo aqui no Band Entrevista. Com muito prazer, agradeço também pela oportunidade. Eu queria dizer para você que nos acompanha, dê o teu melhor, né? Pergunte para Deus qual é o sonho dele para a tua vida e seja na tua casa, na tua família, uma expressão do amor de Deus, né? Então, se Deus te deu essa família, Ele te deu um projeto. Então, por favor, não deixe o teu projeto ir a falimento. Padre Hernani, grande comunicador também, uma simpatia de pessoa, obrigado mais uma vez. Ele que é vigário no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida aqui em Uberlândia, participando hoje do nosso Band Entrevista, que vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia, nos encontramos no próximo Band Entrevista. Das lentes da BBC para a tela da Band.
A jornada pelo nosso país com paisagens esculpidas pelas forças da natureza, onde vivem mais animais do que em qualquer outro lugar do planeta. Os desafios do macaco prego, coati e ariranha para sobreviver e criar os filhotes. Alma Selvagem, documentários BBC. Nesta segunda, 11 da noite, na Band.